Em reunião com o governo federal, os sócios da 123 Milhas afirmaram que a empresa não tem condições de pagar os clientes prejudicados neste momento. A informação foi confirmada ontem pelo secretário nacional de Defesa do Consumidor, que afirmou que os sócios prometeram apresentar um plano de ressarcimento. A ação deve incluir todos os pacotes comercializados antes do pedido de recuperação judicial da empresa, com integrantes do Ministério Público também presentes no encontro. A empresa não confirma o total de clientes afetados, mas afirmou que a companhia teve problemas com crédito, bancos e altos preços das passagens aéreas, inviabilizando as operações. Para a gente entender como tudo isso vai impactar na vida de quem teve produtos adquiridos com a empresa, nós vamos conversar agora com Fernando Brandariz, que é advogado especializado em recuperação judicial. Boa tarde, eu falei o seu sobrenome certo? Falou sim, Elisângela. Boa tarde, Marcelo também. Prazer estar aqui com vocês novamente. Doutor, fala pra gente, o que essas pessoas que foram prejudicadas, elas podem fazer agora? Porque até então não se tem uma resposta concreta e teve gente que perdeu muito com isso. Elisângela, não tem muito o que fazer. Tem que aguardar agora o processo de recuperação judicial, a apresentação do plano que será apresentado pelas recuperandas e ver a forma de pagamento deles. Lembrando que não existe uma forma legal de obrigação de pagar, a única forma legal de obrigação de pagar são os trabalhistas. Tem que ser pagos em até 1 ano, a contar da homologação do plano de recuperação judicial. Os demais credores estão abertos à negociação. Normalmente existe o deságio de 50%, 60%, até 70%, em alguns casos até 90%, com uma carência normalmente de 2 anos e parcelamentos que seja compatível com o novo faturamento da empresa, digamos assim, porque queira ou não queira ter um abalo no seu faturamento. Então, tendo a apresentação de um plano viável, é bem provável que esse plano seja aprovado pelos seus credores. Suano tem uma pergunta também. Doutor, boa tarde, é um prazer poder fazer uma pergunta para o senhor. Não sei se estaria dentro do escopo da questão em si, neste momento, com o pedido de recuperação judicial. Mas, quando se observa o que fez a 123 Milhas, ela era uma aposta interessante. O que ela dizia? Veja, eu compro milhas, transformo essas milhas em passagens e vendo as passagens sem que elas existam antecipadamente. Isso, não sei se poderia ser verificado como uma espécie de esquema de pirâmide. Ora, quais seriam as medidas para se coibir propostas do gênero, não apenas na questão das passagens aéreas, como ali está sendo apresentado, mas em especial em outros segmentos? Como o senhor falou, como foi dito, o senhor sendo especialista em recuperação judicial, muito provavelmente o senhor deve ter visto coisas parecidas. Primeiro, se isso é um esquema de pirâmide. Segundo, se for um esquema de pirâmide ou algo similar, por qual razão não existe uma forma de coibir? E, além disso, como tratar da propaganda, ou melhor, da publicidade que foi feita? Quando se entrava nos aeroportos, a primeira coisa que se via, propagandas gigantescas com várias personalidades, pessoas falando e lá dizendo, venha para 123 Milhas, sabendo que este era o processo, que parece interessante, mas deu o resultado que deu. Seriam essas as perguntas, não sei se eu consegui ser claro. São várias perguntas, só vou esquecer de algumas no meio do caminho aí. Peço desculpa se eu esquecer alguma. Mas eu já acho pouco provável que seja um esquema de pirâmide, porque é uma empresa que vem de 2006, ela vem honrando com seus compromissos, e normalmente uma empresa de pirâmide, ela não dura muito tempo, né? Logo 1 ano, 2 anos, normalmente a gente vê no mercado, elas começam a ter problema. Não acho que seja o esquema de pirâmide. De toda forma, cabe às investigações, né? Do Ministério Público, dos próprios credores, que vão estar de olho na recuperação judicial, e do próprio administrador judicial, nomeados os administradores, né, porque foram 2 que vão analisar a documentação. Não é? Agora, com relação às propagandas, aeroportos e tudo mais, faz parte do negócio, né, incluindo eventuais artistas, não tem relação alguma. Né? Se você condenar um artista porque fez uma propaganda para uma empresa que eventualmente teve um fracasso. E pelo que relata na inicial do pedido de recuperação judicial, eles fizeram um novo programa, e esse programa novo de fidelização dos clientes é que deu certo problema, porque ela vinha vindo certinho, pagando, honrando com seus compromissos. Arriscaram, não sei se arriscaram de má fé ou de boa fé, mas até enquanto a gente não tiver a comprovação de uma má fé, a gente tem que dar boa fé para eles. Agora, a gente tem que fazer uma diferenciação também de boa gestão, má gestão e de má fé, né? Por enquanto, eu e a sociedade de uma maneira geral, a gente tem que acreditar que a administração estava sendo feita com boa fé
e por um arrisco, né, arriscaram num programa que não deu certo. Agora, você também condenar a empresa, os empresários que tentaram arriscar num determinado segmento, num novo produto, erraram e ser condenados, eu acho que é um pouco pesado, Marcelo. Doutor, ainda até indo nessa esteira, não digo nem até condenar, mas acabou prejudicando muita gente. Muita gente perdeu dinheiro e até mesmo um sonho, né, de fazer aquela viagem tão desejada com a família. O doutor disse que não tem muito o que ser feito, ou seja, paciência. Qual a orientação, então, para essas pessoas, ou até mesmo para quem compra pela internet? Tem uma dica importante para que não caia, de repente, numa situação dessa? Elisângela, quando a gente fala em sonho, né, a gente pode fazer um comparativo aqui com os próprios buffets de festa de casamento, que do dia para a noite eles fecham, somem, tem falências, enfim. É mais ou menos o mesmo paralelo, né, com o que a gente diz, com realização de sonho. O que esses consumidores devem fazer? Ingressar em juízo e pleitear a sua indenização, e aí sim você ter uma chancela do Poder Judiciário, que não ocorreu a prestação de serviço pelo grupo 123 milhas, e indenizar. Com esse valor, vai ser pago mediante o que for oferecido pelo plano de recuperação judicial. Não tem muito o que fazer. Eu estou vendo alguns consumidores entrarem com ações judiciais, juízes dando liminar para serem emitidos vouchers, passagens. Isso não é competência desses juízes, é competência do juiz que está presidindo o processo de recuperação judicial. Esses vouchers dificilmente serão emitidos, porque a empresa vai dizer que está em processo de recuperação judicial e ela não pode dar preferência para nenhum outro credor, a não ser aqueles credores que serão pagos pelo plano de recuperação judicial. Porque senão todo mundo começa a entrar com ações pedindo liminar e o processo de recuperação judicial fica inviável. Você perde a razão de existir do processo de recuperação judicial, Elisângela. Pessoal, não tem mais uma pergunta para a gente finalizar? Não, seria apenas, foi muito interessante quando o senhor falou, são três campos, né? O primeiro deles é a má-fé, distinguindo-se da boa-fé. Dentro da boa-fé, a má gestão e a boa gestão. Ou seja, está se apostando por uma questão de boa-fé de todos, de que ali provavelmente foi uma má gestão ou uma aposta inadequada. Mas ainda assim, nós vemos que a maneira como isso é apresentado para a sociedade acaba colocando a sociedade na seguinte situação. Ao invés de ela estar comprando um serviço ou estar comprando um produto, ela está sendo parceira de uma aposta. E não me parece que era isso que estava sendo mostrado para a sociedade, razão pela qual acabará toda a sociedade sendo penalizada, porque ela não quis participar de uma aposta, ela não entrou como uma sócia, como uma empreendedora, ela entrou como alguém que está comprando um serviço e um produto. E aí a sociedade fica, independentemente da questão de ter sido uma aposta errada, a sociedade fica a mercê, porque não tem instrumentos que possam garantir que a sociedade seja ressarcida dos danos que ela sofreu por algo que foi mal gerido, colocando na questão da boa-fé da nossa parte. Mas, ainda assim, eu discordaria, doutor, da questão não tem como tirar os artistas. Eu discordo, eu acho que nós deveríamos já há um bom tempo pensar por qual razão alguém vincula a sua imagem na credibilidade de algo. Ou não sabe da credibilidade, ou está atirando no escuro, de forma que isso faz parte, é uma forma de associar. Nós vivemos essa situação. Qual seria a pergunta? Como se faz para que a sociedade não viva essa situação que, ao invés de comprar um produto e um serviço, ela acaba sendo colocada por todos como parceira de uma aposta que ela não quis fazer. Ela investiu no sonho da compra do produto e serviço e não no sonho de dividir os lucros da empresa. Como seria para evitar isso? Então, Marcelo, eu ouso discordar um pouco, com certo respeito, porque todo empresário acaba arriscando. Alguns dão certo, outros dão errado. Você pode ter uma padaria no seu bairro que ele resolve montar um restaurante na padaria, dá errado e acaba repercutindo na padaria. Isso em pequenas escalas, em grandes escalas você tem um prejuízo maior. Na verdade, eu entendo que a sociedade ela tem que também assumir um certo risco. Porque todo empresário ele assume um risco, ele coloca o seu patrimônio para empreender e muitas vezes ele acaba perdendo todo o patrimônio para honrar com seus compromissos. Então, a sociedade ela acaba sofrendo? Sim, ela acaba sofrendo. Mas penso que ela não consegue ficar ilesa disso. Porque eu posso comprar um carro, a fábrica quebrar. Eu posso comprar um apartamento, a construtora quebrar. E assim vai, Marcelo. Desculpa discordar um pouco de você, mas acho que a sociedade ela tem ela não tem como ficar ilesa. E quando você fala do artista, você vincular a imagem do artista com um negócio, claro,
concordo com você que ele tem que ter uma certa... Ele não vai fazer propaganda para qualquer um que apareça na frente dele. Ele tem que fazer uma análise antes. Passa por compliance, faz uma due diligence, enfim. Agora, vinculá-lo vai acabar o mercado, porque uma hora ou outra eu vou entrar com uma ação como artista porque eu comprei um produto vinculado a ela. Eu acho que a coisa começa a ficar um pouco mais complicada, Marcelo. Muito bem, conversamos então com Fernando Brandariz, que é advogado especializado em recuperação judicial. Muito obrigado pela sua participação aqui no FEST. Obrigado.